Pessoal do Super Turma, professor Cláudio aqui, trazendo mais uma aula de Química para vocês. Gente, vamos lá. A aula de hoje nós vamos começar a falar sobre classificação de cadeias carbônicas. Vocês lembram que eu dei a primeira aula onde a gente iniciou o estudo da química orgânica, onde a gente falou sobre hibridização dos carbonos. E dentro dos conceitos de hibridização do carbono, a gente viu que o átomo de carbono é capaz de fazer vários tipos de ligações diferentes. E com elas, essas ligações, era explicada pelo tipo de hibridização. Tínhamos a hibridização do tipo sp3, sp2 e sp. E essas hibridizações davam uma característica peculiar àquele átomo de carbono. Depois, falamos sobre classificação de átomos de carbono e íamos iniciar, né, as classificações de cadeia carbônica para poder dar continuidade, entrando essencialmente com os compostos orgânicos, que seriam os hidrocarbonetos, mas tivemos o problema da quarentena e acabamos não entrando. Então, vamos começar agora a classificação de cadeias carbônicas, para depois, posteriormente, começar a estudar os hidrocarbonetos, que vai ser a aula, né, que vai estar por vir após essa aula de classificação de cadeias. Gente, vamos lá. Olha só, vamos começar agora com a química orgânica, classificação, né, das cadeias carbônicas. Galerinha, olha só, o que seria uma cadeia carbônica? Cadeia carbônica é quando eu tenho vários átomos de carbono em sequência, formando uma estrutura primária, né? A cadeia carbônica é uma estrutura principal, né? Os átomos de carbono vão formar uma estrutura e essa estrutura vai ser como se fosse o tronco de uma cadeia, né? É a estrutura principal de uma estrutura de um composto orgânico. Eu tenho várias classificações para essas cadeias carbônicas. Olha só, as cadeias carbônicas podem ser classificadas de acordo com o fechamento da cadeia. Eu posso ter aqui, gente, uma cadeia aberta, posso ter cadeias fechadas e posso ter cadeias mistas. Dentro do conceito de cadeia fechada, ó, eu posso dizer que eu tenho cadeias aromáticas ou não aromáticas, tá? Posso classificar também de acordo com a disposição dos átomos. Eu posso ter cadeia normal ou ramificada, tá? Classifico de acordo com os tipos de ligações químicas, onde eu vou ter cadeias saturadas ou insaturadas. E por final, eu vou classificar de acordo com a natureza dos átomos, onde eu vou classificar essa cadeia em homogênea ou heterogênea. Vamos lá, galera. Olha só. Vamos iniciar aqui de acordo com o fechamento da cadeia. A gente pode ter, a gente viu lá em cima na classificação, dois tipos de cadeias, de acordo com o fechamento dela. Eu posso ter cadeia aberta ou eu posso ter cadeias fechadas. O que seriam essas cadeias abertas? Imagina algo linear, tá? Eu posso ter algo linear, onde uma extremidade não encontra outra extremidade. Observe esse exemplo aqui. Eu tenho 4 átomos de carbono em sequência, tá? Todas ligações saturadas, mas as ligações não importam. O que importa é que esse átomo aqui não encontra com a extremidade do outro átomo, formando uma estrutura cíclica. Eu tenho aqui uma estrutura linear. Então, ó, uma estrutura linear. Agora insaturada. Olha aqui uma dupla ligação aqui no meio. Mas também não importa. O que me importa é que ambas as estruturas são lineares. Aqui, ó, eu tenho também uma estrutura linear. Eu tenho aqui pendurado aqui na cadeia, ó, um átomo de carbono, uma outra estrutura carbônica, tá? Uma estrutura secundária que a gente vai estudar daqui a pouquinho ela, que ela vai ser chamada de ramificação. Mas olha só, eu tenho uma estrutura também linear, uma estrutura aberta. Então, ó, essa cadeia aqui eu vou chamar de cadeia aberta ou cadeia acíclica, tá? É muito comum, ou até mais comum ainda, você ver o nome, a palavra acíclica, né? Aquele A grego de negação, não ciclo, ou seja, cadeia aberta. Tenho também as cadeias, ó, cadeias fechadas. Ó, ao contrário daqui de cima, que é a cadeia aberta linear, aqui eu já tenho um formato, ó, fechado. Olha que em momento algum eu estou usando a palavra ciclo, apesar de essas cadeias também serem conhecidas como cadeias cíclicas, tá? Mas olha, não é um ciclo, a figura geométrica não importa. Um átomo encontra com a extremidade do outro, ou seja, eu tenho um fechamento da minha cadeia, eu vou chamar essa cadeia de cadeia cíclica.
Esse caso aqui, ó, eu não tenho dupla nem tripla ligação. Mas olha só, aqui eu tenho dupla ligação. Não importa a minha figura geométrica, se é um quadrado, né, ou se é um outro tipo de figura geométrica, se ela é insaturada ou se ela é saturada. O que importa é que se minha cadeia está fechada, eu classifico ela em cadeia fechada ou cíclica. Olha só, continuo na classificação. Deixa eu voltar para cá porque eu pulei um slide. Continuo na classificação, agora eu vou afunilar, né, o conceito de cadeia fechada. Tá? Quais são os tipos de cadeias fechadas que eu posso ter? Né? Ó, cadeias aromáticas. Aqui eu tenho um componente bem peculiar de compostos orgânicos. Esse cara aqui ele forma uma nova família de compostos orgânicos, tá? Que a gente também vai ver mais tarde quando a gente começar a estudar os hidrocarbonetos. Mas ó, primeiro a gente classificou em cadeia aberta ou cadeia fechada. Dentro das cadeias fechadas, eu posso ter estruturas aromáticas. Quem são as estruturas aromáticas? Ó, 6 átomos de carbono com dupla ligações alternadas, tá? Formando um ciclo. Tá? 6 átomos de carbono, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com duplas ligações alternadas, uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Tá? Essas duplas ligações aqui elas estão em ressonância. Essa ligação aqui vai por lá para cá, essa vai por lá para lá e essa por lá para lá. E eu tenho esses caras aqui, ó, circulando dentro da cadeia, trocando de posição, formando uma ressonância nas ligações. Isso aqui é um anel aromático ou chamado anel benzeno. Agora, como eu estou falando de cadeias fechadas, eu também posso ter cadeias fechadas não aromáticas. Cadeias fechadas não aromáticas. Eu citei que eu tenho vários tipos de cadeias fechadas. Uma delas são as cadeias aromáticas. Agora, eu posso ter cadeias não aromáticas. Olha só esse cara aqui embaixo aqui, ó. Eu tenho um ciclo, eu tenho aqui uma cadeia fechada, cíclica, mas é um anel aromático? Não. Olha esse cara aqui, vamos ver se é mais um. Ó. Esse cara aqui também é uma cadeia fechada. Apesar de parecer muito com esse cara aqui, ó, não é uma cadeia aromática. Eu não tenho átomos de carbono com duplas ligações alternadas. Ele é bem parecido, até confunde, mas não é um anel aromático. Esse cara aqui é um ciclo hexano. A gente vai ver a nomenclatura um pouco lá na frente. Então, ó, esses caras aqui são ciclos não aromáticos. Esse aqui é aromático, ó, dupla ligação alternada. Esse aqui e esse cara aqui não é aromático, tá? Então eu também posso ter cadeias fechadas não aromáticas. Eu posso ter as chamadas cadeias mistas. O que seriam as cadeias mistas? São cadeias que possuem, ó, anel aromático e estruturas lineares. Ou ó, estruturas lineares com um ciclo. Eu estou uma cadeia mista, eu estou misturando tipos de cadeia diferentes. Eu posso ter uma cadeia aromática com uma cadeia linear, uma cadeia aromática, uma cadeia linear e uma cadeia fechada não aromática. Eu posso ter uma cadeia, ó, fechada não aromática e um conjunto linear aberto, ou seja, as cadeias mistas elas englobam 2 ou 3 tipos de cadeias diferentes, ok? Vamos continuar. Agora, olha só, eu vou agora classificar de acordo com a disposição dos átomos na cadeia. Eu posso ter uma cadeia que a gente vai chamar de cadeia normal. Quem seria uma cadeia normal? Tá? Eu tenho uma estrutura linear e eu só tenho ela. Mas é verdade, a gente pode dizer que a gente possui uma única cadeia carbônica. Eu tenho uma cadeia principal e apenas elas formam aquela substância. Tá? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono de forma linear e eu não tenho mais nada pendurado, formando nenhum ramo, né? Como se fosse o tronco de uma árvore e os galhos. Eu não tenho. É como se tivesse apenas o tronco nu de uma árvore. Aqui é a mesma coisa, eu aumentei só o número de carbono, coloquei uma insaturação aqui, mas olha só, uma única cadeia, que a gente está chamando ela de cadeia principal, uma única estrutura, eu vou chamar de uma cadeia normal. Agora, o que seria uma cadeia ramificada? Tá? O que seria a cadeia ramificada? Olha só esse cara aqui. Eu visualizo uma cadeia maior, tá aqui, ó, uma cadeia maior, e ó, nesse átomo de carbono aqui eu tenho uma estrutura menor, secundária. Tá? Observa que a palavra é menor e secundária. Esse cara aqui eu vou chamar de ramificação.
Então, eu tenho uma estrutura principal, tá? Onde a gente chama de cadeia principal, que ela é maior, e aqui eu tenho uma ramificação. Então, essa cadeia aqui ela é classificada como uma cadeia ramificada. Olha esse cara aqui. Eu não preciso dizer que a minha cadeia principal é essa aqui, ó, que está na horizontal. Ela pode fazer curvas. A minha cadeia principal é aquela que contém o maior número de átomos de carbono em sequência. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono em sequência. Se eu fosse direto, seria 1, 2, 3, 4, 5. 6 é maior do que 5. Vamos ver a terceira possibilidade. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também, ó, eu tenho 6 átomos de carbono. Aqui eu teria 6 átomos de carbono e duas ramificações, tá? Se eu faço assim, eu teria também 6 átomos de carbono, duas ramificações. Então não importa, minha cadeia principal eu posso chamar, dizer que é essa aqui, e eu teria duas ramificações. Então, ó, o que seria a cadeia ramificada? É aquela que eu tenho uma estrutura principal, eu tenho uma cadeia principal, e dentro dessa cadeia principal eu vou ter estruturas secundárias, na qual eu vou chamar de quê? De ramificação. Vamos lá, gente. Outra classificação é de acordo com os tipos de ligações que os carbonos vão realizar. Lembra que quando nós estávamos estudando hibridização do átomo de carbono, a gente viu que a hibridização ela explicava o comportamento de ligação do carbono, né? Então, eu tinha hibridização sp3, onde o carbono só tinha estruturas de tipo de ligações que a gente chama de ligações sigma ou ligação simples. Depois a gente foi para a estrutura sp2, onde tinha uma dupla ligação e duas ligações simples, tá? Ou seria 3 sigma e uma pi, e a SP, onde ele teria duas duplas ligações ou uma tripla, tá? E uma ligação simples. Aula passada, pessoal. E ele teria duas ligações pi e duas ligações sigma. Observa só, o que seria uma cadeia carbônica classificada como estrutura saturada ou cadeia saturada? Olha só, esse carbono aqui, ele tem uma ligação, tá aqui, ó, ao lado direito dele, e 3 átomos de hidrogênio. Isso aqui significa que eu tenho uma estrutura saturada, ou seja, as 4 ligações que o carbono faz está sendo realizada para 4 posições diferentes. Esse cara aqui, ó, saturado, ó, uma para cá e mais 3 hidrogênios, 4. Aqui, ó, esse cara aqui, ó, para cá, tá? E eu tenho ainda aqui, isso aqui ainda está errado. Aqui é CH, tá? Não tem esse 2 aqui não. Afinal de copiar e colar, não sei que esse 2 foi. Olha só, o carbono ele faz 4 ligações. Uma está para cá, outra está para cima, 2. Uma está para o outro carbono ao lado direito, 3. E um hidrogênio apenas, tá? Formando a quarta ligação. Quando eu for mandar o material para vocês, eu vou tirar esse 2 aqui, tem que ser apenas um átomo de hidrogênio. Mas olha só, ela está saturada, tá? Porque eu não tenho dupla e nem tripla ligação entre os átomos de carbono. Em linhas gerais, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar para a estrutura carbônica, vão olhar para a cadeia carbônica e vai procurar entre, olha a palavra, entre átomos de carbono. Se eu não tenho dupla, eu não tenho tripla ligação, essa minha cadeia ela é saturada. Olha esse caso aqui do lado aqui, ó. Eu tenho um carbono, em cima desse carbono eu tenho uma dupla ligação com oxigênio. Olha só, dupla ligação. Dupla ligação não caracteriza uma insaturação em compostos orgânicos? Sim, tá? Ela realmente vai configurar uma insaturação, desde que seja entre átomos de carbono. Quando eu olho para cá, ó, esse carbono aqui está fazendo dupla ligação com oxigênio, tá? Não está entre átomos de carbono. Ou seja, essa estrutura aqui, essa cadeia carbônica aqui, ela é saturada. Se essa dupla ligação estivesse aqui entre esses átomos de carbono, aí sim, seria uma estrutura insaturada. Mas como ela está para o oxigênio, não configura insaturação. Olha só o que seria uma estrutura insaturada, gente. Ó, carbono, tripla ligação, carbono.
Olha aqui, ó, agora eu tenho uma tripla ligação entre átomos de carbono, ó, entre átomos de carbono. Aí sim, agora eu tenho uma insaturação e eu digo que essa cadeia aqui é uma cadeia insaturada, tá? Olha esse cara aqui, ó, olhei para a cadeia carbônica, aqui eu estou encontrando, ó, uma dupla ligação, ó. Essa dupla ligação aqui está entre átomos de carbono. Se eu estou com uma dupla ligação entre átomos de carbono, eu tenho uma cadeia insaturada, tá? É bem simples. Se a minha dupla ligação está para fora, não está entre átomos de carbono, saturado. Se eu tenho uma tripla ou se eu tenho uma dupla ligação e ambas, tá, estão entre átomos de carbono, eu digo que minha cadeia está insaturada. Nessa cadeia aqui eu tenho uma tripla. Nessa cadeia aqui eu tenho uma dupla ligação. Mas observa que eu poderia ter uma única cadeia, tá? Eu poderia ter uma única cadeia com uma dupla e uma tripla ligação. Poderia ter as duas, a dupla e tripla ligação também, tá? Não tenho um exemplo aqui, mas poderia estar acontecendo. Posso classificar essas cadeias também de acordo com a natureza dos átomos, tá? Que existem na cadeia. Então, ó, eu posso ter aqui uma cadeia homogênea. Tá? O que seria uma cadeia homogênea? Quando eu não tenho um heteroátomo. Olha a palavra heteroátomo. Hétero vem de diferente. Se eu estou falando de cadeia carbônica, olha a palavra cadeia carbônica. O que eu tenho que ter apenas para que eu seja homogênea? Apenas átomos de carbono. Qualquer coisa que apareça entre os átomos de carbono diferente de carbono, pode ser qualquer elemento químico, esse cara vai ser chamado de heteroátomo, ou seja, diferente de carbono. Aí eu vou chamar a cadeia de cadeia heterogênea. Olha só, a minha cadeia aqui, ó, estou falando de cadeia homogênea. Cadeia homogênea não é heteroátomo. Heteroátomo é um átomo diferente de carbono que se posiciona entre átomos de carbono. Entre, ó, um, dois, três átomos de carbono, ó, sozinho. Eu não tenho nada diferente entre átomos de carbono. Aí vai ter aluno que vai perguntar para mim, mas professor, eu tenho 2 hidrogênios aqui, tenho 3 aqui, tenho 3 aqui. Lembra da aula que a gente teve inicial, falando sobre cadeia carbônica. Esses hidrogênios, eles não estão, tá, entre os átomos de carbono. Esse 2 aqui é um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo. Tá? Olha, isso aqui é um tipo de representação de uma cadeia carbônica. Tá? Poderia ser diferente, ela ser mais explicada, onde mostra literalmente um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo, significando que são duas ligações distintas. Eu não tenho nada entre o átomo de carbono, então ela é homogênea. Olha essa segunda cadeia aqui, ó. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono e aqui em cima uma dupla ligação com oxigênio. Observa que o oxigênio ele não se encontra entre átomos de carbono. Então essa minha cadeia aqui também é o que? Homogênea. Eu não tenho heteroátomo. Ah, mas tem um oxigênio. Sim, eu tenho oxigênio, mas está entre átomos de carbono? Não. Se não está entre átomos de carbono, eu digo que a minha cadeia é homogênea. Por final, ó, eu tenho vários átomos de carbono, tá? Aqui eu tenho uma cadeia ramificada, ó. Eu tenho uma segunda estrutura carbônica aqui pendurada na cadeia principal e aqui eu tenho um grupamento hidroxila, tá? Caracterizando para mim que isso aqui é uma estrutura de um álcool. Mas olha só, o oxigênio, essa hidroxila aqui, o OH, está para fora da cadeia. Ela não está posicionada entre átomos de carbono. Se não está posicionada entre átomos de carbono, eu não tenho heteroátomo. Se eu não tenho heteroátomo, a minha estrutura é homogênea. Aqui, galera, ó, estrutura heterogênea ou cadeia heterogênea. Observa agora, é muito claro para vocês olharem. Ó, um carbono, 2 carbono, pum, interrompi a sequência, agora eu tenho um oxigênio. Depois eu volto de novo, carbono, carbono de novo. Esse cara aqui, ó, é um heteroátomo. Por que heteroátomo? Porque ele se localiza no meio da cadeia carbônica. Ó, cadeia carbônica. Um cara diferente entrou ali no meio. Então eu tenho um heteroátomo. Olha esse cara aqui, ó, carbono, carbono, opa, nitrogênio. Quebrei a sequência de átomos de carbono. Depois volta de novo o átomo de carbono, mas eu quebro a sequência com um átomo diferente do átomo de carbono. Esse cara aqui também é um heteroátomo, configura também aqui então uma cadeia heterogênea.
Classificação de cadeia carbônica, gente, é muito simples. Lembrando para vocês uma coisa, tá? Todo conhecimento em química é entrelaçado. Ah, professor, cadeia carbônica cai no vestibular? Classificação de cadeia carbônica cai no vestibular? Cai. Cai muito? Não, não cai muito. Há 2 anos atrás caiu questões de classificação de átomos de carbono, que é até mais simples, tá, do que classificar uma cadeia. Caiu no Enem, né? Então sempre vamos ter questões, às vezes de forma isolada ou não, que pode estar caindo. Tá? Então a gente não pode dizer, cai muito, cai pouco, pouco importa. O que importa é que cai. Né? Então tem gente que estuda um conteúdo e vai naqueles gráficos, né, de frequência, né? Isso cai muito, costuma cai pouco, desculpa. E às vezes não dá importância para aquele conteúdo porque ele não tem uma frequência muito grande no vestibulares, aí quando cai, já pela pessoa não ter dado a importância que deveria ter dado, acaba perdendo uma questão boba, errando uma questão que não deveria ter errado, tá? O problema é, em química todo o conteúdo é entrelaçado. Olha só, entender de classificação de cadeias carbônicas vai fazer com que você entendam lá na frente nomenclatura de compostos orgânicos. Você precisa entender de classificação para a gente começar a dar um nome das cadeias carbônicas, principalmente as iniciais, os hidrocarbonetos. A gente vai ter alcano, alceno, alcino, alcadieno, o próprio anel aromático que está aqui na tela agora, né, que a gente vai estar falando sobre ele. Ou seja, depois, posteriormente, álcool, cetona, éter, éster, ácido carboxílico, amina, amida, e assim vai. Né? Os ácidos sulfônicos enfim, todos os compostos orgânicos que a gente tem pela frente para poder estudar. Isso aqui, a classificação das cadeias aromáticas, a classificação do carbônico, entender a hibridização, é a fase embrionária do estudo de química orgânica. Então é importante para todo o estudo de química orgânica. Tá? Não existe conhecimento isolado em química. É necessário você entender de mol. Mas o que tem a ver mol com química orgânica? Tem tudo a ver. É o mol que determina a quantidade de matéria de qualquer composto orgânico. Né? É a quantificação. Então vai ter questões no vestibular onde vocês vão ter que calcular o mol de um composto orgânico. Então não se iludam. Química, vocês precisam estudar toda a matéria. Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Quando vocês estão estudando mecânica em física, estudando movimento, cara, movimento em física, basta que vocês entendam aquele conteúdo. Vocês vão resolver qualquer questão de física relacionada a movimento retilíneo, uniformes, movimento circular, enfim. Termologia. Né? Vocês têm que entender de graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin, antigamente o Remi, dilatação, enfim. Você entendeu aquele conteúdo, você consegue desenvolver a questão. Química, não. Uma única questão de química pode envolver estequiometria, pode envolver termologia, envolver compostos orgânicos, tá? Envolver gases, envolver físico-química relacionada a mol, grama por litro, parte por milhão, parte por bilhão. É um emaranhado de conhecimento numa única questão. Então, não dê muita importância a um determinado conteúdo em detrimento de um outro conteúdo, tá? Porque eles estão entrelaçados. Química é toda entrelaçada. Então, por mais que seja fácil, e esse conteúdo é fácil, temos que estudar e ficar bom nele. Tá? Vamos dar continuidade. Olha só. Agora a gente vai se aprofundar, né, nas cadeias aromáticas. A gente já viu que a gente viu aqui atrás, aqui, ó, que a gente tinha as cadeias homogêneas e heterogêneas. A gente finalizou aqui um estudo da classificação da cadeia carbônica como um todo. Porque eu posso ter cadeias fechadas homogêneas e eu posso ter cadeias fechadas heterogêneas. Eu posso até voltar aqui, ó, um pouquinho aqui atrás, ó, vou colocar nesse gráfico, nessa slide aqui. Olha só, isso aqui é uma cadeia, ó, fechada. Ela é fechada, mas olha o nitrogênio se posicionando entre átomos de carbono. Ela é uma cadeia fechada e heterogênea. Essa cadeia aqui, ó, é uma cadeia fechada, homogênea, porque eu não tenho nada diferente de carbono. Aqui eu tenho um anel benzênico. Agora, olha só, aqui ao lado, ó,
colado ao anel benzeno, usando a estrutura do anel benzeno, eu tenho uma outra estrutura fechada, cíclica, mas que possui dois heteroátomos. Então, é uma estrutura heterogênea, tá? Então, vamos voltar para cá. E agora a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado nas cadeias aromáticas. Lembra que eu falei que as cadeias, os anéis aromáticos, o anel benzeno, é uma estrutura que forma uma família dentro dos hidrocarbonetos, tá? Então, dentro dos hidrocarbonetos, a gente tem alcano, alceno, alcino, alcadieno, mas ó, lá isolado, a gente tem uma estrutura que tem uma singularidade, tá? Uma determinada importância dentro dos hidrocarbonetos, que são os anéis aromáticos, tá? Então, ó, que seriam os anéis aromáticos? São cadeias fechadas que possuem um anel aromático ou anel benzeno. Possui ressonância, aquilo que eu falei com vocês lá no slide anterior, quando eu estava falando sobre o anel aromático, olha só, duplas ligações alternadas e em ressonância, tá? Ela pode ser representada, vocês podem encontrar ela dessa forma aqui, ó, onde eu tenho a representação do carbono, das ligações feitas pelo carbono e dos hidrogênios, ó, que estão na periferia da estrutura. Posso simbolizar dessa forma aqui e posso simbolizar desta outra forma aqui. Esse círculo aqui no meio significa que eu tenho justamente essas duplas ligações aqui, ó, em ressonância, tá? Aqui eu tenho as duplas ligações paradas, tá? A gente sabe que ela tem ressonância, mas a representação é parada. E o círculo significa que eu tenho essas duplas ligações aqui, mas ó, em ressonância. Eu posso, então, representar o anel aromático ou o anel benzênico dessas três formas aqui. Então, ó, as cadeias aromáticas podem ser classificadas de acordo com o número de anéis aromáticos, tá? Então, eu tenho cadeias mononucleadas. Olha a palavra mono, que significa uma apenas, tá? Tá aqui, ó. Um único anel benzeno, um único anel aromático. Eu digo que essa aqui é uma cadeia mononuclear. Aqui eu tenho uma cadeia mista, né? Ó, cadeia linear e cadeia fechada. Sendo que essa cadeia fechada aqui é um anel benzeno. Se é um anel benzeno, tá? Um único anel benzeno, eu digo que ela é mononuclear. Aqui do lado, ó, polinuclear. Polinuclear porque eu posso ter duas ou mais. Eu posso ter duas, três, quatro, cinco. Mas a partir de duas, eu já digo que a minha cadeia ela é polinuclear. Ó, eu tenho dois anéis benzênicos juntinhos, tá? Aqui eu tenho dois juntos também, mas agora eu tenho uma cadeia mista, ó. Eu tenho dois átomos de carbono lineares aqui, formando uma cadeia mista, mas não importa. Dois anel benzeno já é caracterizado cadeia polinuclear. Tanto nesse caso como nesse caso aqui, cadeia mista, aqui apenas uma cadeia cíclica, mas tenho dois anéis benzênicos, acabou. Agora eu tenho uma cadeia polinuclear. Esses anéis aromáticos polinucleares, eles também vão ser classificados, tá? Eu tenho polinucleares isolados. Olha só, eu tenho dois anéis benzeno. Se eu tenho dois anéis benzeno, mas olha só, eles estão separados, eu tenho um elemento químico no meio separando esses caras, eu digo que eles estão isolados, estão separados. Então, ó, eu tenho cadeia polinuclear isolada, porque eles estão separados. Aqui eu coloquei um exemplo com um átomo de carbono só, mas eu poderia ter 2, 3, 10, 30 átomos de carbono aqui no meio, separando esses dois anéis benzeno aqui, tá? Então, elas estão isoladas. Agora, quando os anéis benzenos estão todos juntinhos, ó, colados, tá? Todos juntos, eu vou dizer que eles estão na forma condensada. Então, eu tenho uma cadeia aromática polinuclear condensada, porque elas estão juntas. Aqui eu tenho uma cadeia polinuclear isolada, porque elas estão separadas. Aí eu coloquei agora para finalizar a nossa aula de agora, que nós vamos voltar daqui a pouquinho na próxima aula falando sobre hidrocarbonetos. Eu tentei fazer um vídeo que não ficasse muito grande, tá? Para que a gente possa colocar aquele conteúdo de forma bem sintetizada, para que a gente possa dar continuidade, a aula não venha ficar muito cansativa, né? Muito tempo olhando para o computador. É diferente da sala de aula, a gente está interagindo de forma melhor. O tempo tem uma sensação de tempo, é bem diferente. Então, olha só,
a gente estava falando de cadeias, né, polinucleadas, ou os exemplos que a gente tem aqui de cadeias aromáticas. Então, ó, eu tenho o próprio benzeno sozinho, naftaleno, antraceno, fenantreno, pireno, pirileno, coronenos, ou seja, isso aqui é só uma degustação, tá, gente? Quando a gente fala sobre o próprio petróleo, a gente encontra aí algumas centenas de cadeias carbônicas, inclusive as cadeias aromáticas também nele. Vou estar deixando para vocês fazerem os exercícios que eu coloquei, tá? A partir de agora, são alguns exercícios vestibulares que vai estar aqui disponibilizado para vocês começarem a fazer. E lembrando, eu estou à disposição de vocês, tá? Para poder falar sobre esses exercícios. Eu não vou começar a resolver agora, eu quero que vocês quebrem um pouco a cabeça e podem me chamar no grupo. Professor, o exercício 1, o exercício 2, não entendi quando ele fala sobre a ramificação ou sobre a saturação de um determinado elemento. O senhor pode me explicar? Eu vou estar com o computador ligado, eu estou full time no computador, estamos de quarentena, vocês lembram disso? E eu vou colocar aqui para vocês e jogo a resolução para vocês no grupo, mas eu preciso que vocês tentem fazer, tá? E a próximo conteúdo de química a gente já vai começar em hidrocarbonetos, para a gente começar a trabalhar, avançar em química orgânica, tá? Um forte abraço para vocês, estaremos juntos na próxima aula. Beijo no coração de vocês.